Bom, aula 42. Eu vou iniciar aqui o último assunto dessa disciplina, né, que é a parte de lubrificação industrial, tá? Eu coloquei aqui no fundo um tubinho de um óleo, não querendo fazer propaganda, né, mas acho que todo mundo conhece, que é um óleo que é quebra galho para muita coisa, né? Então, essa famosa marca aí de máquina de costura, né, especial máquina de costura, né, ele vende, comercializa esse tipo de óleo, que é um óleo bem fino, exatamente para aplicações onde requer óleo com uma alta fluidez, tá? Porque se trata de partes, componentes, partes pequenas, pequenos orifícios, etc. Um óleo relativamente barato, acho que no mercado aí se encontra a partir de talvez R$ 6, um tubinho de 100 ml, que no Brasil se popularizou para muitas aplicações, né? Por exemplo, tem gente que coloca em dobradiça de porta, né, para diminuir ruído, é, algum contato aí, alguma máquina, algum componente mecânico, enfim, né? É só para ilustrar, né, o início dessa aula, tá? Eu pretendo fazer aí 3 vídeos sobre lubrificação industrial. Aí alguém pergunta, por que que eu estou usando o termo industrial? Porque se vocês procurarem colocar lubrificação numa página de busca, vocês vão ver diversas fotos, ilustrações aí de lubrificantes, lubrificação, mas foge muito do nosso escopo, tá? Então, claro, né, obviamente nós vamos falar apenas da parte, digamos, mecânica, né? Então, você vai poder ver aí no início da apresentação, né, do que eu estou falando. Então, não vamos falar apenas da. Eu falo lubrificação industrial, né, mas também lubrificação automotiva, tá incluído tudo nisso aí, tá? Para não falar sobre lubrificação voltada assim mais à área da saúde, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Lubrificantes são substâncias que, colocadas entre superfícies, diminuem resistência ao movimento, né? Existem, né, diversas aplicações, né, no sentido assim de diversos equipamentos, soluções onde necessitam de lubrificantes. Os lubrificantes, eles são diversos, né? Vocês vão ver daqui a pouco, e também existem aí várias, digamos, funcionalidades, né? Vários motivos, né, de usar os lubrificantes. Basicamente, né, os lubrificantes em geral, eles ficam, quer dizer, alguns deles, né, são localizados entre duas superfícies, então tem que atentar, por exemplo, bom, já estou falando aqui, né, das aplicações. Um deles é evitar contato metal com metal, né, diminuição dos desgastes, ou até mesmo evitá-los, né? Como vocês estão vendo aí na ilustração aqui do lado direito, que está mostrando aí a espessura ideal da película lubrificante. Por quê? Porque aí está se levando em consideração o Hzinho 1, Hzinho 2, que são o quê? As rugosidades dessas superfícies. Então, deve ser levado em consideração a rugosidade, que ela é minimizada com alguns artifícios, como, por exemplo, a retífica, que é um método, né, de usinagem bem preciso, né, que eu já comentei várias vezes nos vídeos anteriores. E também tem lá como é que se fala? As irregularidades da superfície no que tange a é, falhas assim de retilinidade, planicidade, até mesmo simetria, que podem ser corrigidos, né, com retífica, polimento ou com artifício similar, né? E em situações onde isso é inevitável, então recomenda-se calcular, né, uma espessura adequada na película de lubrificante para evitar, né, o desgaste devido aí ao contato das duas superfícies. Vou falar sobre isso várias vezes, né? Mais para frente, eu fiz questão de colocar uma foto extraída na internet sobre um uso mais corriqueiro, né, de lubrificante assim, para a população em geral, especialmente para quem tem carro. Porque, por exemplo, tem muitas coisas que a gente adquire, né, que requer não vou dizer uma manutenção, mas uma breve vigilância. Quando, por exemplo, você tem vamos supor, uma geladeira doméstica, é, é natural, né, que você compra uma geladeira, fica muito tempo sem manutenção.
Quando falo sem manutenção, não precisa levar isso para uma assistência técnica, não se fala em manutenção preditiva, preventiva, corretiva de geladeira doméstica, né? E visto também que o equipamento de alta confiabilidade, claro que necessita-se de alguns cuidados por parte dos usuários, dos consumidores, né? Coisas que devem ser feitas periodicamente, uma limpeza, pelo menos, quando a geladeira que não é frost-free, retirar o gelo acumulado, evita se colocar roupa lá atrás da geladeira, enfim, né? São esses, não vou nem dizer manutenção, são cuidados, né? Mesma coisa máquina de lavar roupa, uh, enfim, né? Entre outras coisinhas. Agora, carro não, carro, pelo fato de ser um sistema mecânico mais, assim, com mais componentes, requer mais cuidados, então a pessoa tem que certificar o quê? Você compra o carro, ele tem que passar por manutenções periódicas, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento nenhum sobre o assunto, o que é importante é de vez em quando levar numa oficina de confiança. E aí, a partir daí, o técnico sabe o que tem que fazer, né? E mesmo se não souber, ele vai ter a consciência do quê? Pegar o manual e dar uma olhada. Em geral, em veículos, tem aquelas manutenções, né? Eu vou acabar falando aqui, né? Porque lubrificação é um dos pontos mais importantes. E também porque, quando falar de lubrificantes, eu falo também de fluidos. Mesmo aqueles que não exatamente servem para lubrificação, né? Então, por exemplo, no carro, o que seria a manutenção preventiva do carro? De vez em quando leva para um local, para uma oficina, alguém de confiança. Por exemplo, depois de 10 mil quilômetros ou ano que vier pela frente, trocar o óleo do motor, né? É o que ilustra aí a foto do lado direito, né? O que acontece? A pessoa, né, o indivíduo está retirando a vareta, né, que tem em qualquer motor, e analisando, né, se está no nível. Por quê? Quando o carro está parado, pelo menos no mínimo 15 minutos, todo o óleo ele vai descer para o cárter, que é a parte de baixo do motor. E aí, a vareta ela está imersa no óleo e vai até o cárter. Então, essa ponta, que vocês estão vendo que é mais espessa, mais grossa, ela está imersa no cárter. E essa vareta, né, tem dois traços, um mínimo e o máximo. O ideal é que o óleo esteja embebido entre esses dois traços. Geralmente, quando repõe o óleo, quando faz a troca do óleo, né, retira, escorre todo o óleo e coloca o novo, o nível do óleo tende para o máximo, próximo do máximo. Beleza, tranquilo. Com o tempo, há um consumo que é inevitável, que é previsível, um consumo do óleo lubrificante por parte do motor. Por quê? Sempre um pouquinho do óleo vai para a câmara de combustão, mas é mínimo. Então, que eu até falei até no vídeo, acho que no vídeo anterior, né? O pistão, 3 anéis, né? Anel de pressão, anel raspador e tem outro anel. E um deles até com mola. E esses 3 anéis evitam o ingresso do óleo para o motor, para a câmara de combustão. Mas claro que, como se nós estamos falando de um trabalho, né, uma tecnologia que atua a velocidades muito rápidas, movimentos rotativos alternativos muito rápidos, e muitas vezes a pessoa anda a longas distâncias, independente, né, andando a 10 mil quilômetros. Então, imagina quantos movimentos, né, o pistão executou no motor depois já dá 10 mil quilômetros. Então, é natural que vá um pouquinho de óleo lá para a câmara de combustão. Agora, quanto? E eu já vi falar de vídeos falando aí que o ideal é, no máximo, 200 ml a cada 1.000 quilômetros. O que, se for ver nas suas devidas proporções, é muito pouco. Tá? Então, o carro novo costuma consumir em torno de 150, 200. Carro novo, acho que até menos. Vamos colocar em média 150, no máximo, vai. No máximo 150 ml a cada 1.000 quilômetros. E quando tem que fazer troca por quilometragem, né, que é trocar cada 1.000 quilômetros, cada 10 mil quilômetros, se for um óleo semissintético, então acaba consumindo, então, entre o início e o final do seu uso, tem lá 1,5 litro a menos. Né? Menos da metade, né? Porque é natural coloca em torno de 4 litros de lubrificante, dependendo do modelo, 4, 3,
3 litros, talvez até mais, dependendo do tamanho do veículo, mas vamos colocar em média 4 litros de lubrificante, né, no motor, 4 litros. E aí, com o tempo, vai consumindo, aí na hora de trocar vai estar lá 2.500 ml, 2,5 litro ou até um pouquinho mais. Ainda está entre o nível mínimo e o nível máximo, conforme pode ser observado, assim, que deve ser observado numa vareta do que está mostrando na foto. E com o tempo, né, como há uma alteração, né, das dimensões da câmara, da câmara de combustão das câmaras de combustão e dos pistões, é natural que o consumo aumente um pouco. Vai ter um ingresso maior de óleo. Aí tem que verificar, né? Por exemplo, meu carro está com, sei lá, 170 mil quilômetros mais ou menos. Eu mesmo percebi recentemente que o consumo de óleo tem aumentado um pouco, mas ainda está em boas condições. Até a última vez que eu vi essa vareta foi semana passada. Não, semana passada, foi uns 4 dias mais ou menos. Já está na hora de trocar e mesmo assim ainda está um pouquinho mais para o mínimo, mas quase mais para metade, né, do caminho entre o mínimo e o máximo. Ainda está dentro dos conformes. E é essa percepção que o usuário deve ter, e se não tiver, recomenda-se fortemente que leve o carro, né, numa oficina mecânica com mais frequência. Por quê? Porque o óleo lubrificante do motor é um dos elementos mais vistos, que deve ser mais vistos, é um dos elementos mais importantes. Claro que não desprezando os cuidados com os pneus, né, o alinhamento, balanceamento, filtros em geral, se tiver ar-condicionado, filtro do ar-condicionado, etc., né? Mas a lubrificação dos pontos mais importantes, visto, e também até um dos pontos mais importantes na mecânica, visto que se observa muito estudo da lubrificação em muitos sistemas mecânicos em geral, em especial aqueles que têm movimentos alternativos e rotativos, e especialmente aqueles que têm contato superfície com superfície. Né? Embora lubrificante também deve ser usado em situações onde há contato entre a superfície e o ar, oxigênio, né, para evitar oxidação. Então, por exemplo, no veículo, você tem que tomar cuidado, periodicamente ver a vareta. Recomenda-se, né, que a pessoa tenha o mínimo de conhecimento ao adquirir o carro. Quando falo mínimo de conhecimento, né, ver vídeos, estudar um pouquinho sobre os cuidados, né, que deve ter com o carro. Por exemplo, como visualizar a vareta, né? Até se fala também, verificar a cor, né? Mas a cor não é um indicativo que tem que trocar o óleo. Por quê? Porque quando você coloca o óleo, coloca o óleo novo no carro, ele tá uma cor que chama cor âmbar, que é amarelo alaranjado. Claro que depende do lubrificante, mas em média, do que o veículo leve é isso. Com o tempo ele vai ficando escuro. Mas quando fica bem escuro, não é um indicativo que tem que trocar, mas é natural que fique escuro porque há uma alteração das características do óleo, até mesmo reações químicas, decorrente às altas temperaturas. Alta temperatura, né, ocorre reação, é natural. Mas claro que os lubrificantes, eles são trabalhados, são desenvolvidos, né, para que tenha uma menor alteração possível, né, com a temperatura, que nós estamos falando do quê? Temperatura ambiente, o carro está parado. E em pleno movimento, vamos supor, depois de 10, 15 minutos de operação aí, sei lá, 3.000, 4.000 RPM andando a 100 por hora na estrada, no retão, é claro que vai estar uma carga, digamos, se não é a máxima, próxima da máxima, que provavelmente vai exigir o máximo do lubrificante. Então, por conta disso, devido aí as variações de temperatura, ao contato dos componentes, né? Porque o óleo lubrificante do motor ele passa por diversos componentes do motor que inevitavelmente com o tempo vai surgindo pequenos componentes sólidos, né, devido às fricções, aos desgastes que ocorrem com o tempo. E não estou falando apenas de componentes metálicos do motor, porque dentro do motor também tem mangueiras de polímero, materiais poliméricos, borracha e assim por diante. Tá? Então, esses cuidados que devem ser tomados. Aí a pessoa dá uma olhada na vareta e vê se tem algum. Se está percebendo que está descendo muito rápido, aí sim tem que levá-lo numa oficina que eles vão dar o diagnóstico. Né? Eu falo diagnóstico também usa esse termo, não é só na medicina. Tá? Na medicina, não, ciências da saúde. E uma coisa muito importante,
eu falo assim, na lubrificação em geral encaixa muito bem na industrial e na automotiva, é que... Vou até mudar o título aqui. Eita, pera um pouquinho. Deu uma pequena falha aqui. Mas então, e uma coisa muito importante, quando se trata em lubrificação industrial, automotiva, é necessário também a inserção de filtro. Então, quando tem um fluido, um óleo, né? Por exemplo, eu vou falar fluido, vocês vão entender o porquê. Quando eu falo de fluidos, quando o fluido passa por orifícios, por regiões muito pequenas, sempre é bom ter um filtro antes. Eu falo de fluido por quê? Porque em sistemas de refrigeração não é diferente. Por exemplo, no sistema de refrigeração e ar-condicionado, tem lá o fluido refrigerante e sempre é inserido um óleo lubrificante. E sistema de refrigeração. E antes do fluido entrar no tubo capilar, ou numa válvula de expansão, que tem orifícios muito finos para provocar queda de pressão, antes tem lá um filtro secador, enfim, né? Às vezes chama de filtro secante, filtro secador, etc. Então, para evitar o entupimento de qualquer componente, que pode ser, nesse caso, fluido refrigerante ou lubrificante, então coloca-se um filtro. Mas como nós estamos falando de furos muito pequenos em sistemas de refrigeração, então o fluido, o lubrificante deve ser extremamente fluido. Isto é, tem que ter uma viscosidade muito, muito, muito baixa. Tá? E esse cuidado deve ter para a grande maioria dos sistemas mecânicos, onde passa por orifícios, regiões muito restritas, né? Então, por exemplo, quando alguém troca o fluido do motor, né, o óleo do motor, também tem que trocar o filtro. Tá? Não adianta muito, por exemplo, você trocar, na minha opinião, não adianta nada. Ah, você troca o filtro e não troca o óleo. Ou você troca o óleo e não troca o filtro. Então vai estar sempre um outro sujo. Uma coisa que é um enorme pecado que algumas pessoas fazem. Chega no posto, aí chega lá o frentista, quer ver o óleo? Não cai nessa tentação aí, porque isso é pilantragem. Por quê? Porque o carro, quando chega no posto, o nível do óleo ainda está muito, o nível do óleo no cárter está muito baixo, porque boa parte do óleo ainda está em todos os componentes lubrificáveis aí do motor. Então demora aí, recomenda-se 15 minutos para que todo o óleo escorra, por gravidade cair no cárter, e a partir daí você consegue fazer a visualização correta. Porque o que acontece? Quando a pessoa chega no posto, vamos supor, alguns poucos minutos, 5, até 3, 4 minutos depois, já vê o nível do óleo, a vareta, é natural que vai estar um nível baixo. E aí cai-se na tentação de repor. Aí tem dois problemas. Primeiro, se repor com o motor ainda quente, ainda com óleo não totalmente escorrido, vai chegar no ponto em que vai ter tanto óleo que vai ficar acima da vareta. E aí fala-se uma coisa na lubrificação, na engenharia de lubrificação, que tanto a falta quanto o excesso pode causar problemas. Por exemplo, o excesso de lubrificante em alguns componentes, eles podem até atrapalhar o movimento dos componentes, independente seja rotativo ou alternativo. Por exemplo, o virabrequim fica mais embaixo, assim, da parte mais embaixo do motor, ela fica próximo ao cárter. Aí imagina, se colocar muito óleo em excesso, ele pode o nível do óleo pode estar de uma tal forma que pode atrapalhar o movimento do virabrequim. Tá? Então, o óleo deve ser usado em uma quantidade correta, não usar uma quantidade muito pequena, senão pode dar problema de atrito, desgaste, aumento de temperatura, mas também no excesso para não atrapalhar o movimento dos componentes. Porque tem alguns sistemas de lubrificação que é por imersão, mas é uma imersão parcial. Não, parcial até um certo nível. Se não, atrapalha o movimento, né? É que nem, por exemplo, a gente está andando ao ar livre, a gente consegue correr muito mais rápido do que correr dentro de uma piscina. Esse é o princípio. Então, toda vez que vai trocar lá, chega lá no posto, não cai na tentação aí de repor o óleo. E também por um motivo, não se mistura óleo velho com óleo novo. Tá? Não é conveniente. E isso serve para qualquer fluido. Fluido de freio,
fluido da transmissão automática, fluido de qualquer coisa, fluido do sistema de refrigeração, sempre coloca o novo, sempre retira, escoa, né? Totalmente o velho e coloca o novo. É isso que funciona, né? Para obter as melhores, as propriedades, né, do fluido de uma forma íntegra. Também porque, por um motivo, às vezes você coloca um óleo de marcas diferentes e que as origens são diferentes, mesmo que atendam a mesma classificação, ter os mesmos objetivos, mas pode acontecer de um óleo da BR ser ter uma composição um pouco diferente da Petronas, por exemplo. Tá? Porque vai saber, às vezes, origens diferentes. Ah, mas muitos deles são derivados de petróleo, tá? Mas não existe nenhuma regra que diz que o lubrificante tem que ter uma composição exatamente essa. O que deve atender são aqueles requisitos, né, que estão nas resoluções da ANP no que tange a qualidade dos combustíveis, né, que é viscosidade, depende se for motor a diesel, né, motor a diesel, viscosidade, como é mais famoso, índice de cetanos, propriedades físico-químicas e níveis de impurezas e composição de algum elemento. Agora, por exemplo, lubrificante tem lá os pontos mais importantes que eu vou falar daqui a pouco, que é ponto de névoa, ou também chamado de gelificação, ponto de fulgor, entre outros. Viscosidade, que é o mais importante, né, disparado, e assim vai. Então, para lubrificantes não se fala, tem que ter essa composição, tem que ter colocado, sei lá, parafina, tem que ter colocado, sei lá, algum alcano, tá bom? Porque tem alguns lubrificantes, né, que são compostos por derivados de petróleo, né, com componentes, né, predominantemente parafínicos e predominantemente naftênicos, né? Para quem sabe, porque já estudou, por exemplo, combustíveis fósseis, sabe que existem, de acordo com a composição, 3 tipos de petróleos: aromáticos, naftênicos e parafínicos. E esses nomes, né, se dão pela predominância dessas substâncias, que também elas são usadas, né, utilizadas na produção de lubrificantes, tá? Então, os lubrificantes, começar um assunto, eu vou falar depois. Então, de novo, os lubrificantes são usados até mesmo para quem é bem leigo em determinados assuntos. Por exemplo, uma geladeira doméstica não se fala, tá? Porque só quem mexe é o refrigerista, o técnico refrigerista. E outra coisa, né? Alguns componentes eletrodomésticos, geladeiras, por exemplo, foram desenvolvidos, concebidos para ter o um mínimo de manutenção, tá? Porque é a questão da confiabilidade, né? Respeito à marca. Tem isso também. Tá bom? Agora, no caso do carro, é inevitável porque ele atua em condições muito mais severas do que uma geladeira que ela está parada. E ainda mais, né? Porque está em movimento, as rotações, né, são enormemente variáveis, né? Porque se acelera, freia, há uma variação muito grande de torque, de velocidade, e, por consequência, de potência. De potência disponível no carro. Porque você vai comprar o carro, é 74 CV, mas você vai utilizar os 74 cavalos vapor? Não, varia, e muito, tá? Então é isso que eu quero dizer. Então vamos lá. Lubrificação, que a meu ver é um dos pontos mais importantes dessa disciplina, né? Da mesma forma que eu falei, né, até no vídeo aí que acho que é sobre isso, sobre vedação, eu vou falar de uma forma, na medida do possível, simplificada, visto que a gama de assuntos, de informações é simplesmente enorme. Não cabe aqui, mesma coisa em outros elementos de máquinas, não cabe aqui ficar memorizando, decorando, para que serve o lubrificante isso, o lubrificante aquilo, quais os números, as especificações, porque nem eu mesmo eu sei. Tá? Eu sei mais assim de óleo de motor, mas, por exemplo, fluido de freio, eu sei que tem lá uma classificação chamada DOT, que tem números, mas se perguntar para mim, né, as numerações, eu já não sei dizer. Tá? Parece que o fluido do freio é o mesmo do fluido do câmbio automático, da transmissão automática, eu acho. Tem dessas semelhanças aí. Mas motor é outra coisa, é totalmente diferente. Por exemplo, fala-se muito, né, em colocar aditivo na água do radiador, que é um fluido totalmente diferente do óleo lubrificante, e se um entrar em contato com o outro, um vai contaminar o outro, vai prejudicar um ou outro. São
dois ciclos fechados totalmente diferentes, tá? Mesmo que estejam bem próximos, eles não podem se encostar. Que nem falei lá no vídeo anterior sobre junta de cabeçote, que acontece às vezes de trincar, formar trincas e um fluido entrar no outro. Isto é, dentro do motor tem o quê? A mistura é combustível, o óleo lubrificante e a água do radiador. Se um entrar em contato com o outro, vai ter problemas graves, né? Que a ponto de ter problemas aí, a pessoa tem que gastar com, não falo nem investimento, falo gasto mesmo, com manutenção, ter os lucros cessantes, né? Para quem é professor, motorista profissional, que eu já falei, né? Antes, o que são lucros cessantes, e lucros cessantes, a própria manutenção, e além do próprio encheção de saco, estresse, dor de cabeça, enfim, né? Etc. Aí a importância, né, da manutenção preventiva, né? Porque isso aí dessa verificar a junta de cabeçote, a contaminação do outro já faz parte da manutenção corretiva. Bom? Então, vamos lá. Falei demais aí desse slide, então vamos continuar nos outros. Então, assim, umas fotos bem genéricas, né? Estão vendo aí do lado esquerdo um processo industrial típico, onde aparentemente parece ser um torno, não sei, mas se não for, né, isso não importa, mas é a inserção de um fluido lubrificante, tá? De um lubrificante, e um processo industrial, parece ser de usinagem, tá? Mas, de novo, para que serve o lubrificante? Ah, tem um slide que mostra isso, mas vamos antecipar. Diminuição da temperatura entre superfícies estão próximos ao contato, né? Diminui o desgaste, protege o material, né? As superfícies, né? De oxidação ou alguma contaminação de algum fluido, algum material. Vamos supor aí um ácido sulfúrico no aço, enfim, né? Que mais, né? Diminui o contato, né, com o oxigênio, com a gordura, com o suor da pele, né? Dos dedos, das mãos, né? Até mesmo com a saliva, né? Vocês conhecem pessoas que falam cuspindo, né? Então, imagina, né? Saliva entrando em contato com aço aí, com os... Ah, mas não causa problema nenhum, tá? Mas evita. Vamos pecar pelo excesso do que pela falta, excesso de zelo, né? Pela falta do que falta de zelo. Tem lubrificantes, né, que minimizam impactos, como, por exemplo, o próprio óleo da suspensão do carro. Bom? E que mais? E como falei, né, muito importante, você troca o fluido, você troca o filtro. A pessoa já está desculpa, a pessoa já está gastando tempo com a troca de óleo, o que custa gastar mais uns 5 minutos para trocar uma peça que, para mim, na minha opinião, é a mais disparada, a mais fácil, a mais simples de um carro? Por quê? É só desenroscar e enroscar. Lá dentro é o quê? Uma rosca, né? Então, você, por exemplo, você compra lá um carro, depois um carro novo, depois de 10 mil quilômetros, você para num posto, para uma oficina, vou trocar o filtro. Coloca lá daquelas marcas mais comuns, tipo Tecfil, Fran, pronto. Já tem lá na caixinha, né? É compatível, tá? Para diversos modelos de carros. Então, por exemplo, o March da Nissan, ele é compatível, o mesmo modelo é compatível para vários modelos da Renault, até mesmo da própria Nissan, talvez um Versa, um Sandero, um Kwid, Logan, é o que imagino, né? E os lubrificantes, a diferença entre eles se dá por vários motivos, tem vários critérios de classificação. Um deles que é mais fácil de deduzir, estado físico, né? Então tem lá mais comuns, né? O líquido, como vocês estão vendo nas fotos, dos óleos de motor de carro, né? Não vou dizer sólido, mas vamos dizer pastoso, que são as graxas. Sólido mesmo, o pó da grafite, que é muito comum aí, por exemplo, quando alguém quer girar aí um cadeado, né? Quando tem problema no cadeado, principalmente devido à corrosão, oxidação, porque tem muitas fechaduras, cadeados que ficam a céu aberto ou ambientes muito úmidos. E até mesmo podemos falar, né, gasoso, mas aí é o fluido, o próprio fluido que é bombeado, o próprio fluido que é transportado. Então, dependendo da situação, vamos supor aí um ventilador, um soprador, um compressor, então o próprio fluido gasoso, né? Ele permite o quê? A lubrificação das partes móveis, tá? Então, às vezes, lá os componentes rotativos, alternativos, né, eles são arrefecidos com o próprio gás, fazendo esse papel de lubrificante, tá? Outra coisa muito importante, na indústria,
é natural, né, que a pessoa que maneja os equipamentos, eles tenham um conhecimento suficiente, né, de lubrificação. Então, por exemplo, uma pessoa mexe com torno. A pessoa não vai saber apenas operar o torno, ele vai saber como vai limpar, como vai lubrificar, se tiver algum problema, ele vai saber o que fazer. Não é a mesma coisa um carro, em que muitas vezes é uma pessoa bem ignorante no assunto, pega o carro, dá algum problema, não sabe o que fazer. Ah, por exemplo, lá, acendeu lá um indicativo no painel que a gente sabe, né, que é problema de lubrificação, falta de óleo. A pessoa vai ver aquilo por falta de leitura do manual, ou até mesmo a falta de discernimento que tem um manual para isso. Vamos supor, o cara tem um manual no carro e nem se toca, né, que quando acontecem alguns pequenos problemas, a primeira coisa a fazer é pegar o manual, né? Em vez de pegar o manual, às vezes liga para alguém ou vai na oficina direto, mas deu isso. Aí o cara vai ver que a coisa mais, às vezes uma das coisas mais simples, que é trocar o óleo, colocar um novo, não repor como falei agora há pouco. Mas claro que isso aqui, boa parte da. Assim, vou dizer uma coisa, é que nem na ciência da saúde. Muitas vezes a gente procura especialista, a grande maioria das vezes que uma pessoa procura especialista é para ver uma coisa simples. Ah, por conta de um resfriado, micose. Ah, por causa de alguma mancha na pele, por exemplo. A maioria das vezes é por isso, coisa simples. Às vezes, coisa tão simples que a própria pessoa pode resolver, isso aí os próprios médicos, fisioterapeutas falam, né? Com carro não é diferente. Então, tem algumas situações que você mesmo consegue resolver, mas é claro que algumas coisas aí não pode ser um leigo, tem que ser um especialista, um técnico, né? Então, é isso. Claro que tem certas coisas, né, que mesmo que não tenha problema nenhum, tem que levar para um técnico. Como, por exemplo, trocar o filtro. Porque, apesar de ser simples, né, existe uma ferramenta, né, que é mais adequada, né, para desenroscar, enroscar. Vocês veem aí, por exemplo, os técnicos trocando filtros, fluidos. Nossa, é tão rápido. É tão rápido porque, primeiro, os caras já têm conhecimento de causa, já fizeram o curso, já têm vivência e também porque tem ferramentas específicas, né? Então, às vezes, não compensa gastar muito, pagar caro, por uma ferramenta para você usar raras vezes. Então, compense lá no especialista, né, que usa aquela ferramenta todos os dias, uma ferramenta geralmente de qualidade superior do que uma ferramenta que teria em uma residência, né? Então, tá pronto. É que nem, por exemplo, furadeira. Se você compra uma furadeira para fazer um furo para colocar um quadro, você pode comprar uma furadeira barata. Agora, se for para fins profissionais, é bom comprar uma furadeira mais sofisticada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí tem umas fotos aí que vocês viram rapidinho que eu vou colocar, compartilhar daqui a pouco. Tá. Por exemplo, correntes. Onde é que tem corrente em casa? Bicicleta, né? O que você deve fazer? De vez em quando colocar lá um óleo, né, para dar uma lubrificada, né, porque tem o contato, né, corrente com as rodas dentadas, enfim. Colocar óleo de vez em quando. Por exemplo, quem tem portão desses de controle remoto, por exemplo, portão de controle remoto, desse que sobe e tal, tem lá um motorzinho, rosca sem fim. Coloca uma graxa de vez em quando, dá uma olhadinha, né? Se você vê muito de vez em quando, é melhor que nada. Então, por exemplo, vocês estão vendo uma corrente aí, né? Essa é a corrente industrial, né? Vocês estão vendo que tem vários componentes, enfim, né? Não é igual de bicicleta que é muito mais fina, muito mais simples. Mas vocês estão vendo que ela está bem suja, né? Então, às vezes é necessário, é essencial colocar. Se for, por exemplo, aplicação industrial, uso frequente, é bom embeber de graxa, principalmente em ambientes assim, com muita poeira, muita sujeira. Entope ela de graxa, por quê? Porque a graxa é um lubrificante em que, devido à sua consistência, evita a entrada de sujeira, pó, areia, por exemplo, entre as juntas, entre os componentes da corrente, como vocês estão vendo nessa foto. Mesma coisa com cabo de aço, estão vendo lá direito. É bom que lambuze de óleo. Não, assim, pode usar óleo, mas é mais comum, depende da situação, mais comum graxa. Se for pensar,
nesses cabos de aço que estão sempre em movimento, passando por polias. Porque tem aqueles cabos de aço, por exemplo, de fixação de antenas, de estruturas fixas, aí eu confesso que eu nem sei, né? Tem um mínimo de dilatação, contração devido ao calor da temperatura ambiente, mas não deve ser tanto. Talvez aí a única manutenção é dar uma olhada, sei lá, uma vez por ano e colocar um pouco de óleo para que penetre entre as pernas e entre os fios, né, que compõem aí o cabo de aço. Mas agora, elevador, gruas, enfim, qualquer situação onde o cabo ele é móvel, né? Ele é acionado aí por correias, não, desculpa, correia, polias, né? Aí sim, uma manutenção preditiva e preventiva mais frequente, né? Entupir mesmo, e lambuzar de graxa, como vocês estão vendo do lado direito. Também por um motivo, evitar sujeira, tal, porque essa sujeira, ela pode penetrar entre as pernas, entre os fios e causar atrito, desgaste. E aí pode gerar calor, pode gerar desgaste, pode romper os fios, aí dos fios romper as pernas, porque na área de elementos de máquinas pode acontecer o que chama de reação em cadeia. É que nem o princípio da cama elástica. A cama elástica, né, composta por várias molas de tração. Se a pessoa pular certinho, né, vai ter lá um esforço, uma distribuição igual de carga. Se, por exemplo, a pessoa ficar brincando no meio, vai ter uma distribuição igual, igual de carga em todas as molas. Só que se vai romper uma, ela vai começar uma distribuição mais irregular. Por quê? Porque as molas vizinhas daquela que foi rompida, elas tendem a receber um pouco mais de carga. Pior ainda se a pessoa tiver coincidência mais próxima, exatamente nesse ponto em que a mola foi arrebentada. E aí vai ter o quê? Reação em cadeia. É que nem, por exemplo, a correia dentada. Se quebrar um dente, é muito provável que quebre os próximos. E aí perde o sincronismo, porque ficou a roda, né, rodando no vazio, num trecho e que a correia estava totalmente lisa. Tá? Mesma coisa, cabo de aço. Arrebenta um fio, a tendência é arrebentar um pouco bem depois outro, e aí a tendência é, em tempos cada vez mais curtos, romper outros fios, aí podendo romper uma perna, romper duas, aí perde aí o cabo de aço, dependendo da situação, perde totalmente a sua função. Tá? Outra coisa também, vocês estão vendo aí, né, um motor totalmente lambuzado aí, que parece ser de um material ó, bem espesso, né? Que é, sei lá, né, provavelmente aí decorrente aí do uso inadequado do óleo lubrificante, talvez, porque são pontos que são naturalmente lubrificados. Pode ser que seja ação do tempo, uso inadequado do óleo, por exemplo, colocar óleo novo com óleo velho, tem vários motivos. Mas vocês estão vendo aí que depois de um tempo, né, o óleo pode virar aí uma pasta, nem vou falar graxa, né? Consistência de graxa, mas não oficialmente uma graxa, uma sujeira mesmo, né? Por exemplo, corrente de bicicleta. Claro que recomenda-se fortemente, a grande maioria vai concordar comigo, que prefere usar óleo. Porque se colocar graxa, né, na hora de girar, por exemplo, você está andando de bicicleta com calça comprida, a tendência é sujar a barra. Tá? Por isso. Da mesma forma que se observa a lubrificação, a lubrificantes em motores e sistemas mecânicos, nada impede de colocar lubrificantes também em sistemas elétricos. Aí tem outro objetivo, que é o isolamento elétrico. Tá? Desculpa, isolamento elétrico. Isolamento de componentes elétricos. Tá bom? Vocês estão vendo do lado esquerdo embaixo, que é um motor acionado por uma corrente, que tem modelos de veículos, né, que em vez de ser correia deitada, é corrente. Tá? Mas o objetivo é o mesmo. Então, tomar muito cuidado com essas graxas, né? Com graxas ou com sólidos formados aí, né? Devido ao uso contínuo de um sistema mecânico, é que o próprio sólido pode atrapalhar, até mesmo impedir o funcionamento, né? Da corrente. Correia, acho que não, mas corrente, é, engrenagens, rodas dentadas e assim por diante. Bom, já disse uma aplicação, não, assim, não é que não é usual, mas pouca gente sabia. Óleo lubrificante em sistemas de refrigeração, tá?
Porque muitas vezes o óleo ele pode ser usado tanto em sistemas fechados como em sistemas abertos, como vocês estão vendo aqui. O lubrificante ele é usado também, por exemplo, em processos de conformação mecânica, para facilitar a moldagem das peças. Muito comum, por exemplo, processo de extrusão e também de trefilação. Para quem não sabe, extrusão é quando você empurra o material numa matriz. Por exemplo, um cilindro mais grosso para sair um cilindro mais fino. Extrusão é quando você empurra a origem e um material assim antes, né? E trefilação quando você puxa no final. Mas o objetivo é o mesmo. Trefilação muito comum aí, vergalhões, fios aí para confecção de cabos de aço, arames, etc. Né? Extrusão, ele tem uma gama de aplicações maior, tá? Porque também ele pode ser usado para moldar peças irregulares, né? Mas aqui, por exemplo, né? Está se usando, né, o lubrificante. Pelo que eu vi na foto, pelo que eu entendi, é um processo de moldagem de plásticos. Então, é tipo uma prensa, né? Então, serve para quê? Devido aos grandes esforços, ter uma lubrificação para evitar contatos muito fortes aí, por exemplo, um eixo com um mancal, tá? Mas também você coloca lubrificante no material a ser trefilado ou extrusado para facilitar a moldagem. Desculpa, a moldagem. Para facilitar, né, a conformação mecânica. Porque tem a questão lá do aumento da temperatura, que é natural, enfim, né? Aí só estou colocando, né, por exemplo, do lado esquerdo peguei um material de elementos de máquinas, né, que é uma guia. Uma guia aí voltada à área de automação, né? Onde pode ter orifícios para inserção de lubrificante, para evitar contato metal com metal, né? Porque tem equipamentos de precisão, como máquinas, ferramentas como tornos e fresas, e também sistemas de automação, onde requer uma grande precisão, e para ter uma grande precisão, tem que evitar o quê? Desgastes. Desgastes, tá? Atritos. Em muitos casos, né, as pessoas eles minimizam, isso até mesmo no ambiente doméstico, né, minimiza desgastes, ruídos, né, que é uma consequência de um atrito, usando, por exemplo, óleo Singer, coloquei aqui atrás. Eu confesso que eu já usei até dobradiça de porta detergente, funcionou. Tem gente que usa água. Água é um lubrificante? Pode ser, só que a água ele escorre muito rápido, tal, evapora muito rápido também, né? Que aí é uma das propriedades dos lubrificantes aí, que é o altíssimo ponto de fulgor, né? E, por que não, né? Altíssimo ponto de evaporação, né? Aí vocês estão vendo aí, acho que muitos conhecem, é o famoso WD-40, usado para muitas aplicações. Nada impede de usar, por exemplo, WD-40 em corrente de bicicleta, dobradiça de porta, aquela porta corrediça de box de banheiro, por que não, né? Então tem trocentas aplicações, né? Tem um colega meu de faculdade que já usou isso para acender churrasqueira, já, porque é inflamável, né? Objetivos, que eu já falei, conservar superfícies, por exemplo, guia do torno, né? Esse guia aqui, né, de sistemas de automação, mas sistemas de automação, equipamentos mais precisos, já requer um conhecimento bem avançado, porque tem que colocar uma quantidade certa para formar uma espessura correta para garantir uma máxima precisão, porque tanta falta quanto excesso pode atrapalhar. Por que o excesso? Porque forma uma camada muito grande e aí o elemento ele começa a patinar, né, a deslizar de uma forma inadequada. É que nem, por exemplo, um carro, quando você passa aí, a roda está sofrendo uma aquaplanagem. O carro começa a patinar, então o carro perde, digamos, as referências de velocidade, por exemplo. Carro na neve, mesma coisa. Dissipação de calor, como por exemplo em sistemas aí de moldagem de plástico, extrusão e trifilação, como falei, também para sistemas automotivos, porque o motor tem o quê? Tem lá o óleo, o lubrificante, só que não existe o radiador, o trocador de calor do óleo, mas existe o radiador do que passa a água, né, de arrefecimento. Então, mesmo que não tenha lá um radiador, um trocador de calor para o óleo lubrificante, pelo menos já faz serviço de conservar a superfície, eliminar depósito, porque com o surgimento de material, partículas sólidas, eles são filtrados aonde? No filtro de óleo. Prevenção de desgaste, tá? Que é quando eu falo desgaste, tem o atrito. O atrito é encostar um com o outro, o desgaste é o resultado dele.
redução de atrito, transferência de partículas sólidas, porque quando nós estamos falando de lubrificantes líquidos, tá? E vedação, tá? A vedação é mais assim, intenso em lubrificantes sólidos, mas também o lubrificante, né, líquido também faz isso. E eu vou colocar também aqui, faltou, mas claro, né, não é qualquer um, mas é minimização de impactos, tá? Minimização de esforços súbitos, né? Ó, continua. Propriedades. Eles devem ter uma boa aderência com a superfície. A viscosidade, eu falo assim, não é nem alta nem baixa, é uma viscosidade adequada para a situação. É lógico que um óleo como esse que está aqui atrás, ele tem uma viscosidade assim bem próxima da água, na minha opinião. Claro que não pode ser usado no motor de carro. Por quê? Porque óleo muito fluido, pouco viscoso, ele, dependendo da superfície, ele não tem tanta aderência. E também porque, se for pensar um óleo muito fluido e um orifício ou partes assim, distância entre superfícies, né, muito grande, ele não consegue fazer o seu trabalho. Ele tem que ter um mínimo lá de aderência, de velocidade de escoamento. Eu já vi vídeos, por exemplo, um carro com uma viscosidade tal 10W40, que mais para frente, acho que nos próximos vídeos eu vou falar, né, sobre tipos de óleo para motor. Aí tem lá os números, né? Não na proporção, mas quanto é diretamente proporcional. Quanto maior o número, maior a viscosidade. Então, você compra o carro, está lá 10W40. Aí, depois de um certo tempo, mais de 200 mil quilômetros de uso, por exemplo, o mecânico recomenda trocar um óleo para 20W50, por exemplo. Não está no manual, a própria empresa, a própria indústria automotiva não recomenda, mas, enfim, né? Já vi vídeos aí de mecânicos recomendando aumentar a viscosidade quando o motor vai ficando cada vez mais antigo, né? Mais usado. Aí coloca um óleo mais viscoso, né? E, sei lá, né? Se for usar um óleo mais viscoso em carro novo, ele vai ter uma dificuldade, né? De escoamento, de efetuar seu trabalho. Por isso que é bom usar o lubrificante correto. Pureza química, né? Você vai usar um óleo, você pega lá, né, garrafinha, quando você retira o lacre, já era, tem que usar tudo. Ah, mas vai sobrar um pouquinho, já acontece comigo, né? Por exemplo, comprar, tem que adquirir 4 garrafinhas de 1 litro, aí chega na quarta garrafa, sobrou 300, 400 ml, porque a capacidade lá do cárter do meu carro é em torno de 3,6 litros. Como disse, o ideal é usar tudo, mas às vezes a pessoa fica, ah, não vou jogar fora. E em um caso eventual, você pode até colocar. Mas, por exemplo, o carro está apresentando algum problema, está consumindo muito óleo, e aí, por algum motivo, você coloca lá o óleo para repor um pouco, né? Aquele que sobrou. Não vai comprar outro, não. Né? Mas o ideal mesmo, lógico, é ir no mecânico e verificar por que está consumindo óleo tão rápido. Às vezes é um vazamento, às vezes é desgaste natural lá do pistão do cilindro, como falei antes, né? Então, vou voltar aqui. Propriedades dos lubrificantes. Aderência, viscosidade, pureza química, resistência ao envelhecimento. Muitos dos lubrificantes estão em ambientes fechados, então isso aí não é tanto problema, mas tem alguns que estão em ambientes abertos. Aí é preocupante, principalmente se tratando de fluidos onde tem, especialmente fluidos orgânicos, que tem muitas ligações duplas, e aí a tendência à ligação dupla quanto mais ligações duplas, maior é o risco de oxidação, envelhecimento, enfim, né? Pureza mecânica, tá? Quando fala pureza química, né? É os componentes, né? Se tá lá, se tá dizendo que tem um determinado alcano, vamos supor um ciclohexano, estou inventando aqui. Vamos colocar um realista, vai, vaselina. Vaselina tem alguns lubrificantes. Se está dizendo que tem 10% de vaselina, é porque tem que ter 10% de vaselina. Agora, a pureza mecânica é a questão do aspecto, é a uniformidade visual do lubrificante. Não tem que formar borra, vamos supor aí que a garrafa fica lá, mesmo que dentro do prazo, né, de vencimento, fica lá 6 meses, a garrafa parada tal, não pode decantar nada, tem que estar homogêneo.
E até tal ponto de fluidez, o que é o ponto de fluidez? Também chamado de... Ah, não, ponto de fluidez é que, assim, tem alguns termos que são propícios apenas para sólidos ou apenas para líquidos. Até esqueci de colocar aqui, vou colocar ponto de gota. O que é ponto de gota? É a temperatura a qual a graxa, ou a pasta, né, a graxa, ela começa a liquefazer. Tem que ser uma temperatura bastante alta. Mas ponto de gota é apenas para graxa. Ponto de fluidez, líquido, né? Obviamente, capacidade de escoamento. É a menor temperatura ao qual ela escoa. Tá? Por quê? Porque tem óleos lubrificantes que a temperaturas muito baixas, ela começa a cristalizar. Ou tem uma certa dificuldade de escoamento. Alguma coisa que eu vou deixar bem claro. Em geral, tem um fluido ou outro que são exceções, mas quase todos os fluidos que tem por aí, na humanidade, na natureza, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Só um outro que foge à regra. E com lubrificantes é uma variação gritante. Uma variação gritante se comparava ao fluido a 0 grau ou ao fluido a 100 graus, que são temperaturas padrões aí na classificação dos fluidos de óleo de motor. Mais para frente explico melhor. Então, uma variação gritante entre a viscosidade a uma baixa temperatura e outra uma temperatura aí mais alta. Temperatura ambiente, por exemplo, 25 graus ou temperatura mais alta, 100 graus, que é mais ou menos a temperatura máxima da água do radiador. Ponto de fulgor, a menor temperatura a qual ela é estado de névoa, ela provoca aí um processo de combustão. É lógico que o ponto de fulgor de lubrificante tem que ser altíssimo. Tá? Pelo menos assim próximo ao de óleo vegetal, desse óleo de soja, que é 300, 400 graus, mas tem pontos de fulgor mais baixos. Ponto de névoa, também chamado de cristalização, gelificação, é a temperatura a qual inicia a cristalização de alguns componentes, no caso dos lubrificantes, mas também esse ponto de fulgor e névoa também são usados aí para verificar propriedades, características dos combustíveis. Tá? Então, por exemplo, num ambiente muito frio, o lubrificante pode cristalizar e começar a entupir o filtro. Então, é uma preocupação constante em dois filtros que tem nos carros: filtro de óleo e filtro de combustível. Tá? E uma crítica que estão fazendo aí os transportadores, os motoristas de caminhão, é que eles estão pondo a culpa no biodiesel, porque atualmente 2021 era para ter 13% de biodiesel no diesel comum, mas devido a questões que não cabe falar aqui, atualmente está, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está falando em 10%. Claro, tem alegações e questões de preço, até políticas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas os usuários dos caminhões, as empresas transportadoras estão criticando o biodiesel, alegando que ele está provocando um aumento, uma diminuição da vida útil do óleo e do filtro de óleo, isto é, paradas mais frequentes para manutenção, que dizem que está prejudicando o óleo e, por consequência, o filtro de óleo, e também trocas mais frequentes do filtro de combustível. Por quê? Porque o biodiesel ele tem ponto de névoa muito maior do que o óleo diesel. O óleo diesel só cristaliza a temperaturas assim muito, muito, muito abaixo de zero. Já o biodiesel não. Tem biodiesel aí, por exemplo, sebo bovino, que gelifica com 15 graus. E aí, 6 da manhã, cidade de São Joaquim, Santa Catarina no inverno, é complicado. Porque tem ano aí que faz até -10, -15, né? A sensação térmica. Tá? Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Tipos de lubrificação: hidrodinâmica, hidroestática e limítrofe. Não cabe aqui, mas alguma coisa ou outra, acabo falando, deve falar de alguma coisa ou outra que vocês devem ter visto em mecânica dos fluidos. Que mecânica dos fluidos fala de conceito de viscosidade, fluidos diversos, newtoniano, não newtoniano, as propriedades, toda aquela conceituação física, que eu não vou falar aqui, porque imagino que vocês virem mecânica dos fluidos, mas, por exemplo, no curso sobre lubrificantes e lubrificação, curso do mais a longo prazo, certamente vocês vão ter que ver. Né? Por exemplo, quem vai fazer o curso, um curso mais sofisticado de lubrificação,
Tem que ter a consciência que vai ver o que no curso? A introdução, o que é lubrificante, o que é viscosidade, o que é viscosidade cinemática, dinâmica, talvez até ver, enfim. Tem coisas aí que eu não vou falar aqui nessa disciplina, até poderia falar, né, mas com certeza vocês devem ter visto em mecânica dos fluidos, como, por exemplo, ensaios de viscosidade e viscosímetros, né? Então, vamos lá. O comportamento do fluido, ele altera quando ele sai do repouso e passa para o regime transente até chegar no regime permanente. E até mesmo o coeficiente de fricção muda. Que é naquela história, por exemplo, que vocês viram na física, você tem lá um equipamento, uma peça tal que está no chão. No começo, né, tem aquele atrito, né, para você sair da inércia que você aplica um esforço maior, depois você aplica um esforço menor, né, que é o regime permanente, contínuo. Então, vocês estão vendo uma alteração do coeficiente de fricção dependendo do regime a qual o lubrificante passa. Isso vocês estão vendo também que depende muito do quê? Da distância entre as superfícies, né? Aí vocês estão vendo aqui, hidrodinâmica, hidroestática e limítrofe, tá? Hidroestática é quando ela tá parada, né? Hidrodinâmica está em regime contínuo, permanente, vocês estão vendo aqui, né, na curva, né, quando ela entra numa certa estabilidade, e limítrofe intermediário entre eles. Tá? Então, aqui o coeficiente de fricção ele diminui, tem um vale, depois aumenta e entra numa situação, digamos, constante. Aí vocês estão vendo aqui, comando de válvula é o que mais exige, né, do lubrificante. Aí depois vira brequim mancais. De novo, eu não vou entrar em detalhes aqui da parte física da lubrificação, também porque tem outras matérias que vocês viram isso, né? Física, mecânica dos fluidos, tá? E aí agora vocês conseguem ver melhor, né? Então, por exemplo, hidrodinâmica, aí estão vendo aqui, é uma situação que é mais comum aí em óleo de motor, transmissão, da forma que vocês estão vendo aqui. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas aí, no caso, usando o mesmo óleo. Por isso que é complicado, por exemplo, exercício de física. Calcule a energia dissipada pelo atrito, tal. Aí usa todo o coeficiente de atrito, essa letra grega aqui, mi. Varia de 0 a 1, né? Mas vai depender muito de cada caso, do tempo e da aplicação, né? Como vocês estão vendo aqui. Tá? Próximo. Uma coisa, por exemplo, é quando você vai lá na oficina, você faz a troca do óleo. Ou por algum motivo, né? Claro que eu já falei, né? Inadequado, mas vamos supor que você vai ficar repondo. No carro, você não, em hipótese alguma, não existe um carro que tem um sistema automático de fornecimento de óleo. Isso não existe. Mas em equipamentos estáticos, motores, pode ter. Então, o que ele está dizendo aqui que é duas situações. Quando você fornece o óleo manualmente, quando não tem um sistema automatizado, controlado de acordo com o nível do óleo, enfim, né? Porque, por exemplo, poderia ter um sensor de nível de óleo, por exemplo, no redutor de velocidades ou outro equipamento mecânico, em que, a partir de certo nível, aplica ali para recuperar. E aí tem esse perfil de serra aqui abaixo, né? Porque é natural no trabalho, tal, quando o lubrificante está em operação, é natural que tenha uma perda. Claro que muito maior quando é um sistema aberto, quando é naturalmente o fluido perde-se fluido. No sistema fechado, há um consumo, né? Por exemplo, frações do lubrificante viram gases. Um pouquinho de óleo vaza passando por algum retentor, algo até programável, mas é claro que as perdas já são extremamente pequenas. Então, tem o quê? Uma perda e um pouquinho de aplicação, vamos supor lá, um sensor, tá, um bico, coloca um pouquinho. Aí perde, de novo, coloca um pouquinho. Mas tem que ter um nível, né? É que nem, por exemplo, o termostato da geladeira. Tem lá 2 set points. Tem lá o momento em que a geladeira, que liga o compressor, liga a geladeira quando a temperatura está muito alta, ultrapassa o set point superior. Aí o compressor vai trabalhando, né, para diminuir a temperatura, até chegar ao ponto, ela desliga, porque atinge o set point inferior.
Algo parecido aqui com o fornecimento automático de lubrificante. Manual já é mais no visual, tá? E aí é mais irregular, tendo como consequência uma qualidade inferior do trabalho, podendo diminuir a vida útil de uma máquina. Aqui, gente, os desgastes que pode acontecer devido ao atrito, evidentemente por falta de lubrificação. Abrasivo, abrasão, né, que nem a lixa, né, lixa de unha, por exemplo. Adesivo, quando, por exemplo, tá na moda, tem gente que envelopa o carro. Ah, acha bonito envelopar o carro. Aí, por exemplo, o carro é vermelho, coloca um adesivo aí, envelopa o carro de cor preta. Primeiro tem que ir lá no Detran fazer o registro e tal, né? Porque mudou de cor, né? Mas vamos supor que o cara está enjoado e arranque o adesivo. Pode acontecer de, ao arrancar o adesivo, arrancar a pintura do carro, né? Então, isso aí, digamos que é como se fosse um desgaste adesivo. Ou também a peça está parada por muito tempo, por algum motivo, alguma sujeira, na hora de acionar, arranca uma parte de uma das superfícies. É adesivo também. Corrosivo, devido ao contato com algum material aí que acelerou a corrosão, né? Porque a corrosão é um processo eletroquímico. Pode ser devido a, por exemplo, água em aço carbono. Acelera o quê? A corrosão. Eu, por exemplo, peguei lá recentemente uma lata desse de leite pó e deixei aberto, escancarado ao ar livre. Choveu, entrou água, em poucos dias começou a corrosão. Por quê? Lata de leite pó foi feito para colocar leite em pó, não água. Erosão, aí é por conta de, como eu vou dizer para vocês, algum desgaste decorrente aí, alguma impureza. Tá? Vamos supor lá que tem lá duas superfícies, aí tem uma partícula sólida. E aí, ao entrar a partícula sólida, começa a arranhar. Erosão. Tá? E pitching, cara, deu um branco aqui. Lembrei. Pitching é quando é amassamento. Tá? Por exemplo, vamos supor algum movimento alternativo, por algum motivo lá uma superfície amassou. Tá? O atrito causa aumento de temperatura, todo mundo sabe, é óbvio, desgaste da superfície, corrosão, liberação de partículas e, consequentemente, formação de sujeira. Se não tiver esse comento adequado, acumula e aí só aumenta o problema, né, em uma escala geométrica. Atentar origem, qualidade, armazenamento, transporte e manuseio do lubrificante, principalmente não deixar aberto. Tá? Vou dar um exemplo que tem nada a ver com lubrificante, cuidado com o armazenamento. Ontem vi o vídeo, um mega galpão de sacos de cimento e que por algum motivo arrancou a cobertura. Imagina água entrando no galpão de sacos de cimento. Pensa no prejuízo. Mas vamos falar de lubrificantes aqui. Quando se fala assim, dentro da indústria, por parte do transporte de grandes quantidades, no entreposto, até mesmo no comércio, geralmente o cuidado é muito maior do que no uso final, numa oficina ou, pior ainda, na residência. Então, por exemplo, você tem qualquer coisa que é fluido, por exemplo, lubrificante, até mesmo adesivos. Você usa, você fecha. Por quê? Porque esses materiais, dependendo da sua composição, eles podem polimerizar devido à entrada de oxigênio. Aí, se ocorre polimerização, solidifica, já era, tem que jogar fora. Por exemplo, por que você não deixa a cola aberta? Cola escolar, por exemplo. Cola instantânea, pior ainda, né? Por quê? Porque eu entrei em contato com o oxigênio, ele polimeriza. É esse que é o princípio do funcionamento. Você cola, você quer aqui, seque logo. A secagem é isso. Tá? Então, assim, geralmente, até o uso profissional, geralmente os cuidados são maiores. A partir do momento que entra no uso amador, a pessoa não tem muita noção. E até mesmo no uso profissional, é natural que as pessoas cometam alguns equívocos. Por exemplo, eu não vou dizer que é erro, mas eu já vi, por exemplo, pessoas, técnicos, quando, por exemplo, precisa colocar graxa. Tem umas que é muito comum, que é a base de bisulfeto de molibdênio. A pessoa taca o dedão e coloca lá na rosca sem fio. Taca o dedão e coloca na corrente.
Eu imagino, assim, eu como leigo no assunto, o dedo tem oleosidade, tem suor, tá com o dedo como se estivesse brincando com alguma criança com chantilly. Que bela comparação que eu fiz. Mas será que aquilo é adequado? Ou será que vai colocar uma luva, colocar sei lá, um pincel ou uma espátula e colocar? Porque, por exemplo, o confeiteiro não vai colocar o dedo e colocar o chantilly no bolo, né, com o dedo. Vai colocar um aplicador. Eu imagino que na mecânica não seja diferente. Então, atentar ao transporte e manuseio do lubrificante. Outra coisa muito engraçada, dentro da mecânica isso é muito corriqueiro, não apenas com lubrificantes. Chega lá um especialista, um engenheiro, um técnico com um profundo conhecimento, fez vários cursos, fala, coloca uma certa quantidade de óleo. Quanto? 13, aí faz os cálculos lá, deu 13,246 ml. Chega o técnico, taca 20 que aguenta. Tá? Assim, independente, né, dos cálculos, dos resultados, dos valores teóricos, coloca na prática o que tem no conhecimento, às vezes de uma forma exagerada. E como falei, lubrificante em excesso pode ser prejudicial também, não apenas financeiro, mas o desempenho do equipamento, principalmente em sistemas fechados. Então, atentar origem, qualidade, armazenamento, transporte, manuseio do lubrificante, é aquela história. Você retira o lacre da garrafinha do óleo, já era, tem que usar tudo. Além de atentar os procedimentos de execução e manutenção. Se você fez curso, se o cara fez, você tem que usar aquela máquina, você tem que usar aquela máquina. Você tem que fazer daquele jeito, tem que fazer daquele jeito. Em oficinas, é comum também, algumas, por exemplo, principalmente concessionárias de veículos, concessionárias, né? Em que, em vez de ficar abrindo garrafinha por garrafinha de litro, tem lá um tambor com uma bomba e já coloca na medida certa, diminuindo perdas. Mas isso aí em usos mais frequentes. Para terminar aqui esse vídeo, né? Aqui só uma ilustração que peguei numa página especializada, que pode alguma situação de boa lubrificação até lubrificação e desgaste. Quando tem duas superfícies, né? Lógico, toda superfície tem lá seu nível de rugosidade. Tá? Muito importante, né? Lubrificação de rolamentos, tá? Principalmente aqueles que não são blindados, né? Muitas vezes coloca graxa. Mesmo que use retentores, é bom colocar lubrificante também. E aí, eu já mostrei antes para vocês, né? Na parte de rolamentos, que tem lá o catálogo, como você da NSK, que tem lá o capítulo apenas sobre lubrificação e os tipos tipos de lubrificação, aberta e fechada. Que eu vou comentar sucintamente aqui também. Que eles falam, né? A vida, por exemplo, usando óleo, pode usar uma rotação maior, graxa, uma rotação menor. E aí, dependendo de uma determinada rotação, numa determinada carga aplicada, a vida útil ao usar óleo é maior, um pouco maior que a da graxa, né? Então, aqui, por que usar fluidos em rolamentos? Para evitar contato metal com metal, com a pista superior e inferior, com o material rodante. E é isso, aí dando exemplo aqui, 1/20 da espessura de um fio de cabelo. Porque vocês podem observar nos catálogos que tem as medidas, e aí vocês podem efetuar o cálculo para obter o quê? A distância entre o elemento rodante e as pistas. Sabe-se que os elementos rodantes são ingressados na confecção do rolamento com folga. E essa folga é geralmente preenchida por lubrificantes. Tá? Só de curiosidade, peguei aqui no material da Shell, lubrificação de mancais, a quantidade de graxa recomendada. Ele vai depender do diâmetro do rolamento e da largura, né? Porque tem o quê? Aquele espaço, né? Porque tanto a bucha quanto o rolamento são encaixados mancal com folga. E essa folga é preenchida com lubrificante. Tá? Principais causas de falhas e rolamentos, eu acho que eu já mostrei isso no capítulo de rolamentos, mas eu mostro de novo por quê? Porque o principal motivo é lubrificação inadequada. Às vezes é desleixo, falta de cuidado, negligência, né? Porque tem toda uma manutenção preditiva e preventiva por trás e que deve ser seguida. Se está inadequada, a grande maioria das vezes é por desleixo. Por exemplo, por que a pessoa tem cárie? A grande maioria das vezes, imagino que 100% das vezes é por conta de desleixo. Tá? Diferença entre os lubrificantes, estado físico, já falei, origens. Animal, vegetal, orgânico, né?
A grande desvantagem desses lubrificantes de origem espera um pouquinho aqui, só ver uma coisa. Desculpa que eu estou meio confuso aqui. Só ver uma... Ah, tá, tudo bem. É só uma dúvida. A grande, assim, é diferente. Vamos falar desses óleos de origem animal e vegetal para começar. Animal, sebos. Vegetal, óleo de amendoim, óleo de soja, enfim. A grande desvantagem deles, né, é que a validade é menor, eles ficam rançosos, muitos desses lipídios têm ligações insaturadas que, com o tempo, eles oxidam, né, e degradam, geram mau cheiro, e quando tem alteração da sua composição, né, então os componentes originais, eles deixam de ter perdem suas propriedades, enfim, né? É por isso que foram introduzidos também os lubrificantes, primeiro de origem mineral, principalmente derivados de petróleo e até mesmo derivados oriundos do carvão mineral, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês encontram materiais, apostilas, cursos que falam sobre os componentes oriundos do petróleo para isso. Aí tem lá a introdução, né, dos óleos semissintéticos, sintéticos, tá? Que passou por um processo industrial mais acurado, usando, inclusive, matérias-primas de origem orgânica e também mineral, e até mesmo usando água, mas aí a água é mais para tirar o calor, né? É arrefecimento, porque ela não tem assim propriedades tão aderentes, evitar choques como tem um óleo, né? Lubrificante. Tá? A água, dependendo da situação, ela é bastante válida, mas em apenas algumas situações. Mas, claro, muito antigamente, usava-se mais o que? Água, sebos e óleos de origem vegetal, né? Óleos, né? De origem vegetal. E aí, com o tempo, foi podendo colocar até alguns aditivos, né? Para aumentar a validade, a durabilidade, conservantes, né? Daqui a pouco vocês vão ver lá os aditivos, tem muitos. Composição, né? Podendo ser mistura, inclusive, ou um óleo puro, um óleo lubrificante puro. Índice de viscosidade de acordo com a temperatura, vocês vão ver alguns diagramas mais para frente. Ponto de fluidez, fulgor e névoa. De novo aqui, mesma coisa lá uns slides anteriores aí, faltou colocar ponto de gota. Método de utilização. Quando eu falo método de utilização, bem mais para frente eu vou falar para vocês, né? Tem sistemas fechados e usos abertos, tá? Lubrificação com anel, com estopa, almotolia, etc. Cor e odor. Mas aí, essa cor e esse odor pode mudar com o tempo, devido ao seu uso. Principalmente se tratando de óleos orgânicos, onde com o tempo ficam rançosos, estragam, né? Entre as análises realizadas com lubrificantes, temos densidade, né? Vendo nas tabelas, aparece lá massa específica, né? Quilo por metro cúbico, por exemplo. Viscosidade e índice de viscosidade. Viscosidade é aquele que vocês viram mecânica dos fluidos, né? De cinemático-dinâmica. Índice de viscosidade, por exemplo, quem já viu garrafinhas de óleo lubrificante? 10W40, 20W50, 5W30 e assim por diante. Isso que é índice. Ponto de fulgor e ponto de inflamação. Inflamação é quando literalmente queima mesmo, né? Geralmente é bem mais abaixo, bem mais acima que o de fulgor. Ponto de fluidez, ponto de névoa. Água por destilação é o seguinte: geralmente, ensaios de produtos derivados de petróleo, que são geralmente compostos por misturas, tem uma classificação que é porcentagem por destilação. Você coloca um produto, aumenta a temperatura e vai começando a formar geração de fases por destilação. Aí, no caso aí, água é a 100 graus. Então, esse água por destilação a partir de uma certa temperatura, quanto que se forma de água? De certa forma, quanto de água que tem no lubrificante. Mas, em geral, deve ter próximo a zero. Água e sedimentos, né, no caso são impurezas, né? Demulsibilidade. Bom, vamos lá. O que é emulsão? Emulsão é qualquer substância em que permite a interação entre óleo e gordura, porque óleo e gordura não se misturam.
Tá? É que nem brincadeira que eu vou falar, corintiano e palmeirense, brincadeira, tá? Mas óleo com água não se mistura. Então, eu coloco uma emulsão para facilitar a sua mistura. Na culinária é muito comum isso para fazer sorvetes, por exemplo. Coloca emulsificante. Só que aqui coloca demulsibilidade porque tem situações onde você requer exatamente que um separe do outro. Por quê? Porque você não quer que a água misture com óleo. Por conta de alguma substância com componente emulsificante, as misturas emulsificarem. Então, coloca esse produto exatamente para ficar que nem uma situação normal. Por exemplo, você pega lá óleo de cozinha, um azeite, coloca num copo transparente com água, você vai ver lá, separaram. E é bom que no motor continue assim, tá? Para não misturar, para não alterar as propriedades do lubrificante e também porque a água acelera as reações, gera ácidos orgânicos como ácidos graxos e também permite a proliferação de micro-organismos. Então, tem análise resistência do lubrificante a uma situação de extrema pressão, isto é, tem ensaios, né, que simulam isso. Análises de diluição, tá? Alguma situação específica que você colocou o aditivo, então o aditivo tem que diluir, e cor. Mesmo que sabendo que com a ação do tempo, alguns lubrificantes podem alterar a cor. Aí tem análise, né, de cinzas oxidadas, cinzas sulfatadas, né, uma coisa que muitos combustíveis. Então, faz análise para verificar se uma determinada temperatura pode gerar eles. Corrosão e lâmina de cobre, né, simulando alguma corrosão com o componente do motor. Consistência de graxas lubrificantes, ponto de gota. Agora, não, essa aqui eu coloquei. Consistência, o que seria consistência? Pastoso, menos pastoso, mais grosso, mais fino, mais viscoso, menos viscoso. Erros em lubrificação insuficiente ou excessiva, como falei antes, uso de lubrificante errado, lubrificante contaminado, mistura de lubrificante novo com velho, como já falei, e uso errado de ferramentas, que podem contribuir para perdas na lubrificação. Bom, já falei isso antes, né? Eu vou parar por aqui, porque aqui já é um pouquinho mais extenso. Tá? O vídeo já está ficando longo. Bom, vamos lá, parar por aqui, até daqui a pouco.